Olá, meus queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no canal Fio de Esperança. Hoje vou contar para vocês uma história que vai mexer com o coração de cada um. Vocês vão conhecer Luara, uma mulher bilionária que construiu seu império, mas que vivia isolada em seu mundo de luxo. E também vão conhecer Mateus, um rapaz simples do campo, trabalhador, honesto, que dedicava sua vida cuidando da fazenda de outro homem. Dois mundos completamente diferentes que se encontram de uma forma que ninguém esperava. Um acidente na estrada rural muda tudo entre eles. Ele a salva, mas o que acontece depois vai mostrar a verdadeira face das pessoas. A família rica dela, o desprezo, a humilhação. Mas também vai mostrar que o amor verdadeiro não conhece classe social, não conhece diferença de dinheiro. E quando ela toma uma decisão que ninguém esperava, bem, vocês vão ver como essa história se desenrola. Quero agradecer de coração a todos vocês que acompanham o canal, que deixam seus comentários carinhosos, que compartilham nossas histórias com outras pessoas. Vocês fazem toda a diferença aqui no Fio de Esperança. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo para não perder nenhuma das próximas histórias que temos preparadas para vocês. Antes de começarmos, me contem aqui nos comentários. O que vocês fazem enquanto escutam nossas histórias? Estão trabalhando, fazendo faxina, no trânsito, ou talvez apenas descansando? Adoro saber como vocês aproveitam esse momento conosco. Agora sim, vamos dar início à nossa história de hoje. Em Macaé, Rio de Janeiro, Luara Silva estava em mais uma reunião tensa na sede de sua empresa de engenharia petrolífera. Aos 26 anos, ela tinha construído um império que valia bilhões, mas essa conquista tinha cobrado um preço alto de sua vida pessoal. Sentada na ponta da mesa de reuniões, ela observava os executivos nervosos tentando explicar por que o projeto offshore estava atrasado. Seus olhos azuis eram frios como gelo quando ela falou: "Vocês têm 48 horas para resolver isso. Se não conseguirem, vou encontrar quem consiga." Os homens mais velhos que ela baixaram a cabeça, intimidados pela determinação que irradiava de sua postura ereta e voz firme. Luara tinha aprendido desde cedo que mostrar fraqueza no mundo dos negócios era sinônimo de fracasso, então construiu uma muralha ao redor de seu coração. Depois que herdou a empresa do pai, ela precisou provar que uma mulher jovem podia comandar um negócio que sempre foi dominado por homens mais velhos e experientes. A reunião terminou em silêncio pesado, e Luara ficou sozinha na sala enorme, olhando pela janela de vidro que mostrava a cidade lá embaixo. Ela morava em uma cobertura luxuosa no centro de Macaé. Dirigia carros importados que custavam mais do que muitas pessoas ganham em uma vida inteira. Usava roupas de marca e joias que brilhavam sob qualquer luz. Mas quando chegava em casa no final do dia, o silêncio da solidão a recebia como um abraço gelado. Ela nunca teve tempo para namorados sérios. Sempre priorizou os negócios acima de tudo. Os poucos homens que se aproximaram dela estavam mais interessados em sua conta bancária do que em conhecer quem ela realmente era por trás de toda aquela riqueza. Luara suspirou fundo e pegou as chaves de seu BMW branco, decidindo que precisava sair da cidade por algumas horas para respirar ar puro e tentar limpar a mente dos problemas constantes que a rodeavam. Enquanto Luara lidava com seus compromissos milionários na cidade, a cerca de 40 quilômetros dali, Mateus Santos acordava às 5 da manhã como fazia todos os dias há 8 anos. Ele morava em uma casinha simples de 2 quartos, na propriedade rural de Caio Mendes, um fazendeiro que possuía centenas de cabeças de gado e plantações que se estendiam por quilômetros. A casa de Mateus era pequena, mas bem cuidada, com paredes pintadas de branco que ele mesmo tinha renovado no ano anterior, um pequeno jardim onde plantava verduras para seu próprio consumo e uma varanda onde gostava de tomar café, observando o nascer do sol. Aos 32 anos, Mateus tinha o corpo forte e bem definido de quem trabalha pesado todos os dias. Com músculos torneados pelos anos de trabalho rural, as mãos calejadas de tanto lidar com ferramentas e animais,
e um sorriso sincero que cativava qualquer pessoa que conversasse com ele por mais de 5 minutos. Ele era conhecido na região como um rapaz trabalhador, honesto e sempre disposto a ajudar os vizinhos quando precisavam de alguma coisa. Naquela manhã de sexta-feira, Mateus vestiu sua calça jeans desbotada, camiseta simples e botas de couro gastas pelo tempo, pegou sua mochila com o lanche que tinha preparado na noite anterior e caminhou até o curral para começar mais um dia de trabalho. Caio já estava lá, conferindo os animais com expressão carrancuda como sempre. Mateus, hoje você vai consertar a cerca do Pasto Norte. Ontem à noite algumas vacas fugiram de novo por causa daqueles mourões podres, disse Caio, sem nem levantar os olhos para cumprimentar o funcionário. Mateus assentiu com a cabeça e respondeu: Pode deixar, seu Caio. Vou resolver isso hoje mesmo. Era sempre assim entre eles, uma relação puramente profissional onde Caio dava ordens e Mateus cumpria sem questionar. Durante todos esses anos, Mateus tinha pedido aumento de salário várias vezes, sempre educadamente, explicando que o custo de vida tinha subido e que ele fazia o trabalho de 3 pessoas na fazenda. Caio sempre respondia com a mesma desculpa: Não está fácil para ninguém, rapaz. Mais para frente a gente conversa sobre isso. Mas esse mais para frente nunca chegava, e Mateus continuava ganhando o mesmo salário de quando começou a trabalhar ali. Mesmo assim, Mateus não guardava mágoa no coração. Ele tinha uma natureza generosa e otimista que o fazia acreditar que as coisas iam melhorar com o tempo. Durante as horas de trabalho, sob o sol forte, ele cantarolava músicas sertanejas que tocavam no rádio velho que carregava na mochila, conversava com os animais como se fossem velhos amigos e encontrava beleza nas coisas simples da vida rural. Quando terminava o expediente no final da tarde, ele gostava de tomar banho na represa que ficava nos fundos da propriedade, preparar uma janta simples em sua cozinha pequena, mas organizada, e sentar na varanda para apreciar o pôr do sol pintando o céu de laranja e rosa. Mateus sabia que não tinha muito dinheiro, não usava roupas de marca nem dirigia carros luxuosos, mas se considerava um homem rico em outras coisas. Tinha saúde, paz de espírito, um trabalho honesto e a esperança de que algum dia ia encontrar uma mulher especial para compartilhar sua vida simples, mas cheia de amor verdadeiro. Na tarde daquela sexta-feira, Luara decidiu que precisava sair de Macaé por algumas horas para limpar a mente dos problemas constantes que a cercavam no trabalho. Ela pegou seu BMW X6 branco, um carro imponente que chamava a atenção por onde passava, e decidiu fazer uma viagem até uma propriedade rural que sua empresa estava considerando comprar para construir um novo escritório regional. A estrada que levava até lá era estreita e serpenteava por morros cobertos de mata atlântica, passando por pequenas fazendas e sítios que pareciam ter parado no tempo. Luara dirigia com as janelas abertas, sentindo o vento fresco bagunçar seus cabelos castanhos, e pela primeira vez em semanas se permitiu relaxar um pouco. O celular tocou várias vezes, mas ela decidiu ignorar as ligações dos executivos que sempre tinham alguma urgência para resolver. Naquele momento, ela só queria ser uma jovem de 26 anos dirigindo sem destino certo, sem a pressão de comandar uma empresa bilionária. O céu começou a escurecer rapidamente e as primeiras gotas de chuva bateram no para-brisa do BMW. Luara ligou o limpador e diminuiu a velocidade, mas a chuva foi ficando mais forte a cada minuto que passava. Em poucos minutos, a chuva se transformou em uma tempestade violenta que dificultava a visibilidade na estrada rural. Os trovões ecoavam entre os morros e os raios iluminavam o céu escuro como se fosse meio da noite. Luara segurava firme o volante, tentando manter o controle do carro na pista que estava ficando escorregadia. Ela nunca tinha dirigido em uma tempestade tão forte, e o nervosismo começou a tomar conta dela quando percebeu que estava perdida naquela região que não conhecia bem. O GPS do carro tinha perdido o sinal há alguns quilômetros, e ela não sabia se estava indo na direção certa ou se estava se afastando ainda mais da cidade. Foi quando ela viu a curva fechada à frente que tudo aconteceu em questão de segundos. A velocidade não estava alta,
mas a pista molhada e uma poça de água mais funda fizeram o carro derrapar descontroladamente. Luara tentou corrigir a direção, mas o BMW rodou na pista e saiu da estrada, descendo uma encosta íngreme coberta de capim e pequenos arbustos. O carro capotou 2 vezes antes de parar com as rodas para cima contra uma árvore grossa. O barulho do metal se amassando e do vidro se estilhaçando ecoou pela paisagem rural, seguido por um silêncio assustador, quebrado apenas pelo som da chuva batendo na lataria do carro destruído. Luara estava inconsciente, presa pelo cinto de segurança, com um corte na testa que sangrava e vários hematomas pelo corpo. O carro estava completamente destruído, com o teto amassado e as portas emperradas pelo impacto. Mateus estava voltando para casa, depois de um dia longo consertando cercas na parte mais distante da fazenda, quando ouviu o barulho do acidente ecoando pelo vale. Ele estava dirigindo uma caminhonete Chevrolet branca antiga, que Caio permitia que ele usasse para se locomover pela propriedade quando precisava carregar ferramentas e materiais pesados. A caminhonete tinha mais de 15 anos de uso, mas ainda rodava bem nas estradas de terra da região. Mateus imediatamente parou o veículo na estrada para tentar identificar de onde tinha vindo aquele som terrível. A chuva estava caindo forte, encharcando sua camiseta que grudou no seu corpo bem definido, destacando os músculos do peito e dos braços que ele tinha desenvolvido ao longo dos anos de trabalho pesado. Seus cabelos escuros estavam colados na testa e ele precisou fazer sombra com a mão para enxergar através da cortina de água que caía do céu. Foi quando ele viu a marca dos pneus na pista molhada e percebeu que um carro tinha saído da estrada bem naquela curva perigosa. Sem pensar 2 vezes, Mateus desceu a encosta correndo, escorregando na lama e se segurando nos galhos das árvores para não cair. Quando chegou perto do BMW capotado, seu coração disparou ao ver uma mulher jovem desacordada pendurada pelo cinto de segurança. Ele tentou abrir a porta do motorista, mas ela estava completamente emperrada pelo impacto. "Moça, você está me ouvindo?" "Moça!" gritou Mateus, batendo no vidro lateral que ainda estava intacto. Luara não respondia, e ele viu que havia sangue escorrendo de um corte na testa dela. O tanque de combustível estava vazando, e Mateus sabia que precisava tirar ela dali o mais rápido possível. Ele procurou uma pedra grande no chão, envolveu a mão na própria jaqueta para se proteger e quebrou o vidro da janela do passageiro com força. Os cacos de vidro se espalharam por toda parte, mas agora ele conseguia entrar no carro para alcançar ela. Mateus se espremeu dentro do carro destruído pela janela quebrada, tomando cuidado para não cortar as mãos nos pedaços de vidro espalhados por toda parte. "Calma, moça, eu vou tirar você daqui", disse ele com voz firme, mas carinhosa, mesmo sabendo que ela não podia ouvi-lo. Ele desapertou o cinto de segurança com cuidado e segurou Luara no colo, sentindo como ela era leve em seus braços musculosos. O perfume caro dela contrastava com o cheiro de gasolina e metal queimado que tomava conta do ambiente. Mateus a carregou encosta acima com dificuldade, escorregando na lama, mas sem nunca afrouxar o abraço protetor ao redor do corpo dela. A chuva continuava caindo forte, molhando os dois, mas ele fez questão de proteger o rosto dela contra seu peito para que a água não entrasse em sua boca ou nariz. Quando chegou na estrada, ele abriu a porta da caminhonete e a deitou no banco do carona com todo cuidado, tirando sua própria jaqueta para cobri-la e protegê-la da chuva que ainda caía forte. Durante todo o trajeto até o hospital de Macaé, Mateus dirigiu o mais rápido que podia, sem perder o controle da caminhonete na estrada molhada. Ele olhava para o lado a cada poucos segundos para verificar se Luara ainda estava respirando, e falava com ela mesmo sabendo que ela não podia ouvir. "Aguenta aí, moça, você vai ficar bem, eu prometo. Já estamos quase chegando no hospital." Suas mãos estavam tremendo no volante, não de frio, mas de preocupação genuína por aquela desconhecida que tinha encontrado em uma situação tão perigosa. Mateus nunca tinha visto uma mulher tão bonita, mesmo ferida e inconsciente. Os cabelos castanhos dela estavam bagunçados, o rosto pálido estava machucado, mas havia algo nela que tocou profundamente o coração dele de uma forma que ele não conseguia explicar.
O trajeto até a cidade levou quase 40 minutos por causa da chuva forte e da estrada em má condição. Mas para Mateus, pareceu uma eternidade. Quando chegaram ao pronto-socorro do Hospital Regional de Macaé, Mateus carregou Luara no colo até a entrada, gritando por socorro. "Por favor, alguém me ajude! Essa moça sofreu um acidente grave." Os enfermeiros vieram correndo com uma maca e Mateus a deitou com todo cuidado, segurando a mão dela por um momento antes que os médicos a levassem para o atendimento de emergência. Ele ficou ali parado na porta, encharcado da cabeça aos pés, com as roupas sujas de lama e sangue, observando a maca desaparecer pelo corredor do hospital. Uma enfermeira se aproximou dele e perguntou: "Você é parente dela?" Mateus balançou a cabeça e respondeu: "Não. Eu só a encontrei na estrada depois do acidente. Ela estava desacordada no carro capotado." A enfermeira pediu para ele dar alguns dados para o registro, mas Mateus não sabia nada sobre aquela mulher, nem mesmo o nome dela. Ele explicou onde tinha acontecido o acidente e como tinha encontrado ela, mas isso era tudo o que podia oferecer. Mesmo assim, ele decidiu ficar no hospital esperando por notícias. Mateus se sentou em uma cadeira desconfortável da sala de espera, ainda com as roupas molhadas grudadas no corpo musculoso, e ficou ali por horas olhando para o corredor por onde ela tinha desaparecido. Ele não conseguia entender por que se sentia tão preocupado com uma completa desconhecida, mas alguma coisa dentro dele não permitia que fosse embora sem saber se ela estava bem. A roupa molhada começou a secar no seu corpo, deixando marcas de lama nas cadeiras de plástico da sala de espera, mas ele não se importava com a aparência naquele momento. Durante a madrugada, ele cochilou na cadeira algumas vezes, mas sempre acordava assustado pensando nela, imaginando se os médicos estavam conseguindo cuidar bem dos ferimentos. Outros pacientes e acompanhantes passavam pela sala de espera, mas Mateus mal notava a movimentação ao redor, completamente concentrado na preocupação com aquela desconhecida que tinha salvado. Às 6 da manhã de sábado, uma médica finalmente apareceu na sala de espera e perguntou: "Quem trouxe a paciente do acidente de carro?" Mateus se levantou imediatamente, sentindo as articulações doloridas por ter passado a noite toda sentado na cadeira desconfortável, e disse: "Fui eu, doutora." "Como ela está?" A médica sorriu e respondeu: "Ela teve muita sorte. Algumas contusões, um corte na testa que precisou de pontos e uma concussão leve, mas nada grave. Se você não tivesse encontrado ela quando encontrou, podia ter sido muito pior." Mateus suspirou aliviado, sentindo como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. A médica continuou: "Ela ainda está dormindo por causa dos medicamentos, mas deve acordar nas próximas horas." "Você quer que eu avise quando ela acordar?" Mateus assentiu com a cabeça e disse: "Por favor, doutora, eu gostaria de saber se ela está bem mesmo antes de ir embora." A médica olhou para ele com um sorriso compreensivo e respondeu: "Pode ficar tranquilo, ela vai ficar boa." Por volta das 10 horas da manhã de sábado, Mateus ainda estava na sala de espera quando viu uma movimentação diferente no hospital. 3 pessoas bem vestidas entraram pela porta principal do pronto-socorro, e era impossível não perceber que vinham de uma classe social completamente diferente da maioria dos pacientes que frequentavam aquele lugar. O homem mais velho, que aparentava ter uns 55 anos, usava um terno caro mesmo sendo fim de semana, sapatos de couro italiano e um relógio dourado que brilhava no pulso. A mulher ao lado dele, provavelmente da mesma idade, estava impecavelmente vestida com um conjunto social elegante, bolsa de marca e joias que custavam mais do que Mateus ganhava em um ano inteiro. O homem mais jovem que os acompanhava, talvez uns 30 anos, vestia roupas casuais, mas claramente caras, e tinha aquela postura arrogante de quem nunca precisou se preocupar com dinheiro na vida. Os 3 se dirigiram diretamente ao balcão da recepção com a autoridade de quem estava acostumado a ser atendido imediatamente em qualquer lugar. "Bom dia, sou Henrique Silva", disse o homem mais velho para a recepcionista com voz firme e imponente. "Minha filha Luara Silva deu entrada aqui durante a madrugada, depois de um acidente de carro. Quero falar com o médico responsável agora mesmo."
A recepcionista, visivelmente intimidada pela presença imponente daquelas pessoas, imediatamente chamou a supervisora, que por sua vez foi buscar a médica que tinha atendido Luara. Mateus observava tudo de sua cadeira na sala de espera, sentindo uma mistura de curiosidade e desconforto. Então aquela era a família da moça que ele tinha salvado. Pelos trajes caros e pela forma autoritária como se comportavam, era óbvio que tinham muito dinheiro. Ele olhou para suas próprias roupas simples, ainda amarrotadas por ter dormido na cadeira, e se sentiu completamente fora de lugar naquele ambiente. A médica apareceu poucos minutos depois e cumprimentou a família Silva com toda a educação. Senhor Silva, sua filha está bem. Ela teve algumas contusões e uma concussão leve, mas nada que ponha a vida dela em risco. Já fizemos todos os exames necessários e ela deve acordar nas próximas horas. Henrique Silva suspirou aliviado e perguntou: podemos vê-la? A médica assentiu e disse: claro, ela está no quarto 15, mas antes gostaria de apresentar vocês a pessoa que salvou a vida da sua filha. Ela se virou e apontou para Mateus, que estava sentado na sala de espera. Aquele rapaz encontrou ela depois do acidente e a trouxe para cá. Se não fosse por ele, a situação podia ter sido muito pior. A família Silva olhou na direção de Mateus com expressões que variavam entre surpresa e um desconforto mal disfarçado. Mateus se levantou da cadeira e caminhou até eles com passos hesitantes, sentindo-se intimidado pela presença imponente daquela família rica. Bom dia, disse ele educadamente, tirando o boné da cabeça num gesto de respeito. Eu sou Mateus Santos. Foi eu que encontrei a moça na estrada e trouxe ela para cá. Henrique Silva o cumprimentou com um aperto de mão frio e formal, olhando de cima a baixo as roupas simples de Mateus, as botas sujas de lama e o cheiro de trabalho rural que ainda grudava nele mesmo depois de uma noite no hospital. Obrigado por ter ajudado minha filha, disse Henrique com um tom de voz que soava mais protocolar do que genuinamente grato. A esposa dele, Margarete Silva, apenas acenou com a cabeça sem demonstrar qualquer calor humano, enquanto o filho deles, Ricardo Silva, nem sequer se deu ao trabalho de cumprimentar Mateus. Posso saber o que você estava fazendo naquela estrada durante a tempestade? Perguntou Ricardo com um tom suspeito que fez Mateus se sentir como se estivesse sendo acusado de alguma coisa. Eu estava voltando do trabalho, respondeu Mateus simplesmente. Trabalho na fazenda do seu Caio Mendes, que fica naquela região. Quando ouvi o barulho do acidente, fui ver o que tinha acontecido e encontrei a moça presa no carro. Margarete trocou um olhar significativo com o marido, como se aquela informação confirmasse alguma suspeita que ela já tinha. E você ficou aqui a noite toda? Perguntou ela com um tom de desconfiança que deixou Mateus constrangido. Sim, senhora. Eu queria ter certeza de que ela estava bem antes de ir embora, respondeu ele honestamente, sem entender por que aquela família estava tratando ele com tanta frieza depois que tinha salvado a filha deles. A médica, percebendo a tensão no ar, tentou suavizar a situação. O senhor Mateus ficou aqui a noite inteira preocupado com o estado da sua filha. É raro ver tanta dedicação de um estranho. Mas em vez de amolecer o coração da família Silva, aquele comentário pareceu incomodá-los ainda mais. Henrique olhou para Mateus com uma expressão ainda mais fria e disse: Bem, obrigado pela ajuda. Agora nós vamos cuidar da nossa filha. Você pode ir para casa descansar. O tom de voz dele deixava claro que aquela não era uma sugestão, mas uma ordem disfarçada. Mateus sentiu uma pontada de dor no peito, como se tivesse levado um tapa na cara. Ele tinha passado a noite inteira preocupado com aquela moça. Tinha arriscado a própria vida para salvá-la, e agora estava sendo dispensado como se fosse um empregado que tinha cumprido sua função. Eu gostaria de saber como ela está quando acordar, disse Mateus timidamente, tentando uma última vez. Ricardo soltou uma risada sarcástica e respondeu: Olha, cara, obrigado pela ajuda, mas agora a família dela está aqui. Você não precisa mais se preocupar. A forma como ele falou a palavra cara soou depreciativa, como se Mateus fosse inferior demais para merecer tratamento respeitoso. Margarete se aproximou da médica e disse em voz baixa,
mas ainda audível para Mateus. Doutora, nós preferimos que apenas a família tenha acesso às informações sobre o estado da nossa filha. Este rapaz já fez sua parte. A médica pareceu desconfortável com a situação, mas assentiu com a cabeça profissionalmente. Mateus sentiu as bochechas queimarem de vergonha e humilhação. Ele entendeu perfeitamente a mensagem. Não era bem-vindo ali, não pertencia àquele mundo, e sua presença estava incomodando aquela família rica. Tá bom então, disse ele baixinho, colocando o boné de volta na cabeça. Espero que ela fique bem. Ele se virou para sair, mas antes de dar o primeiro passo, ouviu Henrique Silva falar com a médica. Doutora, quando minha filha acordar, não mencione esse rapaz para ela. Nós preferimos que ela não seja incomodada com detalhes desnecessários sobre o acidente. A médica hesitou por um momento, mas acabou concordando com a solicitação da família. Mateus saiu do hospital com o coração pesado, sentindo-se menor do que nunca tinha se sentido na vida. Ele tinha salvado a vida daquela moça, tinha se preocupado com ela a noite inteira, tinha carregado ela no colo até o hospital e agora estava sendo tratado como se fosse um incômodo. Durante todo o caminho de volta para casa na caminhonete velha, ele não conseguiu tirar da cabeça o rosto pálido e machucado de Luara. Havia algo nela que tinha tocado profundamente seu coração, mas agora ele sabia que nunca mais ia vê-la. Eles eram de mundos diferentes, e a família dela tinha deixado isso muito claro. Quando chegou em sua casinha simples, Mateus tomou um banho demorado, tentando lavar não apenas a sujeira do corpo, mas também a humilhação que sentia na alma. Ele se deitou na cama, mas não conseguiu dormir pensando na moça de olhos fechados que tinha carregado em seus braços e perguntando-se se ela algum dia saberia quem realmente a tinha salvado. Luara acordou no hospital na tarde de domingo com uma dor de cabeça terrível e a memória confusa sobre o que tinha acontecido. Ela lembrava de estar dirigindo na chuva, da curva perigosa, e depois, nada. O próximo momento claro em sua mente era acordar naquela cama de hospital com curativos na testa e o corpo todo dolorido. Seus pais estavam ali ao lado da cama, junto com seu irmão Ricardo, todos com expressões de alívio no rosto. Graças a Deus você acordou, filha, disse Henrique segurando a mão dela com carinho. Você nos deu um susto terrível. Luara tentou se sentar na cama, mas a tontura a fez deitar novamente. O que aconteceu exatamente? Como eu cheguei aqui? Perguntou ela, tentando juntar os pedaços confusos de sua memória. Margarete acariciou os cabelos da filha e respondeu. Você capotou o carro na estrada. Alguém te encontrou e trouxe para o hospital, mas o importante é que você está bem agora. A resposta vaga da mãe deixou Luara intrigada. Alguém me encontrou? Quem? Insistiu ela, sentindo que havia algo importante que não estavam contando. Ricardo trocou um olhar rápido com os pais antes de responder. Não sabemos muitos detalhes. Foi um rapaz que passava pela estrada, mas ele já foi embora. O médico disse que você teve sorte de ter sido encontrada rápido. Luara franziu a testa, tentando forçar a memória a voltar. Mas a concussão tornava tudo nebuloso. Havia algo na forma como a família estava evitando os detalhes que a incomodava profundamente. Durante os 2 dias que ficou internada para observação, ela perguntou várias vezes sobre a pessoa que a tinha salvado, mas sempre recebia respostas evasivas. Os enfermeiros pareciam desconfortáveis quando ela tocava no assunto, e Luara começou a suspeitar que havia mais coisa nessa história do que sua família estava contando. Quando recebeu alta na terça-feira, Luara voltou para sua cobertura luxuosa, mas não conseguia parar de pensar no acidente e na pessoa misteriosa que a tinha salvado. Ela tentou se concentrar nos problemas da empresa, mas sua mente sempre voltava para aquela estrada rural e para o que realmente tinha acontecido naquela noite. Na quinta-feira, decidiu que precisava descobrir a verdade por conta própria. Ela pegou seu carro reserva, um Audi preto, e dirigiu até o hospital para conversar diretamente com a equipe médica que a tinha atendido. A médica que cuidou dela inicialmente hesitou em dar informações, mas quando Luara explicou
que era a própria paciente e tinha direito de saber todos os detalhes do seu atendimento, a doutora finalmente cedeu. Sua família pediu para não mencionar isso, mas você tem direito de saber, disse a médica com um suspiro. Foi um homem chamado Matheus Santos que trouxe você para cá. Ele ficou a noite inteira na sala de espera, preocupado com seu estado. Quando sua família chegou, eles pediram para ele ir embora. Luara sentiu uma mistura de indignação e curiosidade crescendo no peito. Onde posso encontrar esse homem? Perguntou ela. A médica explicou que Matheus tinha dito que trabalhava na fazenda de Caio Mendes, na região onde aconteceu o acidente. Luara agradeceu as informações e saiu do hospital determinada a encontrar o homem que tinha salvado sua vida, independentemente do que sua família pensasse sobre isso. No sábado pela manhã, Luara dirigiu até a região rural onde tinha sofrido o acidente. Ela parou em alguns sítios e fazendas, perguntando sobre Caio Mendes, até que finalmente conseguiu direções para a propriedade dele. A fazenda era enorme, com pastos verdes que se estendiam até o horizonte e centenas de cabeças de gado espalhadas pela área. Ela dirigiu pela estrada de terra até encontrar a sede da fazenda, uma casa grande e bem estruturada, onde provavelmente morava o proprietário. Luara estacionou o Audi em frente à casa e foi até a porta principal, onde uma empregada doméstica a atendeu. Bom dia, estou procurando informações sobre um funcionário chamado Matheus Santos, disse Luara educadamente. A empregada, uma senhora de meia idade com avental florido, sorriu simpaticamente. Ah, o Matheus, ele é um rapaz muito bom, trabalha aqui há muitos anos. A senhora quer falar com ele? Luara assentiu, explicando brevemente que precisava agradecer algo importante que ele tinha feito por ela. Ele mora na casinha lá nos fundos da propriedade, disse a empregada, apontando para uma estrada de terra. É só seguir aquela estrada por uns 2 quilômetros. É uma casa pequena, branca, com um jardim na frente. Não tem como errar. Luara agradeceu as informações e voltou para o carro, seguindo as direções que a empregada tinha dado. Enquanto dirigia pela estrada de terra empoeirada, ela observava a paisagem rural ao redor e se perguntava como seria a vida naquele lugar tão diferente do mundo urbano e luxuoso em que estava acostumada a viver. Quando finalmente encontrou a casinha de Matheus, ela ficou surpresa com o contraste. Era uma casa muito simples, mas extremamente bem cuidada, com paredes pintadas de branco, um pequeno jardim colorido na frente e roupas estendidas no varal nos fundos. O Audi preto e reluzente parecia completamente fora de lugar naquele cenário rural, como uma nave espacial que tivesse pousado em outro planeta. Luara respirou fundo antes de sair do carro. Ela não sabia exatamente o que ia dizer para aquele homem, mas sentia que precisava conhecê-lo e agradecê-lo pessoalmente pelo que ele tinha feito por ela. Ela bateu na porta de madeira simples e esperou, ouvindo passos se aproximando do outro lado. Quando a porta se abriu, ela se viu cara a cara com Matheus pela primeira vez de forma consciente. Ele era exatamente como ela tinha imaginado, alto, forte, com ombros largos que preenchiam completamente a camiseta simples que usava, cabelos escuros um pouco bagunçados e olhos castanhos que a olhavam com uma mistura de surpresa e confusão. "Você é Matheus Santos?" perguntou ela, tentando manter a voz firme apesar do nervosismo que sentia. Matheus ficou completamente sem palavras por alguns segundos, olhando para aquela mulher linda e elegante que estava parada na porta de sua casa humilde. Era impossível não reconhecê-la, mesmo que ela estivesse muito diferente de como ele a tinha visto no hospital. Agora estava consciente, bem vestida, com os cabelos brilhantes penteados perfeitamente e um sorriso tímido no rosto. "Sim, eu sou Matheus", respondeu ele finalmente, ainda tentando processar o que estava acontecendo. "Você é a moça do acidente. Como você me encontrou?" Luara sorriu, sentindo um alívio estranho ao finalmente estar face a face com o homem que tinha salvado sua vida. "Posso entrar?" "Gostaria de conversar com você", disse ela educadamente. Matheus hesitou por um momento, olhando para trás e vendo o estado simples de sua casa, depois olhando novamente para a elegância dela. "Claro, pode entrar."
Desculpa a bagunça, eu não estava esperando visita, disse ele, abrindo a porta completamente. Luara entrou na casinha e ficou tocada pela simplicidade aconchegante do lugar. Tudo era muito limpo e organizado, com móveis antigos, mas bem conservados, algumas plantas espalhadas pelos cantos e fotografias de família nas paredes. Sua casa é muito acolhedora, disse ela sinceramente, sentando-se no sofá pequeno quando Mateus ofereceu. Posso te oferecer um café? É coado na hora, perguntou ele, ainda sem acreditar que aquela mulher sofisticada estava sentada na sua sala. Enquanto Mateus preparava o café na cozinha, Luara observava os detalhes da casa e sentia uma paz estranha naquele ambiente tão diferente do seu mundo. Quando ele voltou com 2 xícaras fumegantes, ela finalmente começou a falar. Eu queria te agradecer por ter salvado minha vida. Minha família não me contou toda a verdade sobre o que aconteceu, mas hoje de manhã eu descobri no hospital que foi você quem me encontrou e me trouxe para lá. Mateus baixou os olhos, visivelmente constrangido. Não foi nada demais. Qualquer pessoa teria feito a mesma coisa, disse ele modestamente. Não é verdade, respondeu Luara com firmeza. Você arriscou sua própria vida para me salvar. Ficou a noite toda no hospital preocupado comigo e minha família te tratou mal. A voz dela ficou mais suave quando continuou. Eu sinto muito pela forma como eles agiram. Eles não tinham o direito de fazer isso. Foi nesse momento que eles ouviram o barulho de um carro se aproximando pela estrada de terra. Mateus olhou pela janela e seu rosto ficou sério. É o seu Caio, disse ele. A empregada deve ter contado para ele sobre sua visita. Poucos minutos depois, Caio batia na porta com força. Quando Mateus abriu, o fazendeiro entrou sem ser convidado, olhando de forma desconfiada para Luara. Mateus, a Francisca me disse que uma mulher veio aqui procurando você. O que está acontecendo? Perguntou Caio com um tom autoritário que deixou claro que ele se considerava dono não apenas da fazenda, mas também da vida de seu funcionário. Luara se levantou do sofá e se apresentou educadamente. Senhor Caio, eu sou Luara Silva. Mateus salvou minha vida em um acidente de carro, e eu vim aqui para agradecê-lo pessoalmente. Caio a olhou com mais atenção, notando as roupas caras, o relógio de ouro no pulso e percebendo pela janela o Audi estacionado lá fora. Ah, então a senhora é uma pessoa importante, disse ele, mudando completamente o tom de voz para algo mais respeitoso. Mateus é um bom rapaz, trabalha para mim há muitos anos. Luara percebeu a mudança no comportamento de Caio e decidiu ir direto ao ponto. Na verdade, Sr. Caio, eu vim aqui com uma proposta. Gostaria de contratar Mateus como meu segurança pessoal. O silêncio que seguiu essa declaração foi quebrado apenas pelo som dos pássaros lá fora. Caio ficou visivelmente irritado com a proposta. Espera aí, senhora. Mateus trabalha para mim há 8 anos. Ele não pode simplesmente sair daqui para trabalhar para outra pessoa. Mateus, que tinha ficado calado até então, finalmente encontrou coragem para falar. Seu Caio, com todo respeito, sempre pedia aumento e o senhor nunca concedeu. Trabalho aqui há 8 anos, acordo todo dia às 5 da manhã, nunca faltei um dia, e meu salário continua o mesmo de quando comecei. Agora que alguém me oferece uma oportunidade melhor, o senhor quer me segurar? A voz de Mateus estava firme, mas respeitosa, e Luara ficou impressionada com a dignidade dele ao confrontar o patrão. Caio ficou vermelho de raiva. Depois de tudo que eu fiz por você, é assim que você me paga? Te dei casa, trabalho, te tratei como família. Mateus balançou a cabeça tristemente. Senhor Caio, o senhor me deu trabalho, isso é verdade, e eu sempre fui grato por isso. Mas família não trata a família do jeito que o senhor me trata. Família valoriza, família reconhece o esforço. Luara observava a discussão em silêncio, mas quando viu Caio tentar intimidar Mateus, decidiu intervir. Senhor Caio, Mateus é um homem livre e pode escolher onde quer trabalhar. Estou oferecendo a ele um salário 3 vezes maior do que ele ganha aqui, além de moradia, plano de saúde e 13º. Se o senhor quiser fazer uma contraproposta, fique à vontade.
A menção do salário 3 vezes maior fez os olhos de Caio brilharem de ganância por um momento, mas depois ele percebeu que não tinha condições de competir com aquela oferta. Tá bom então, Mateus. Se é assim que você quer, pode ir embora. Mas não venha me procurar quando as coisas derem errado, disse Caio com raiva, saindo da casa e batendo a porta com força. Mateus ficou parado no meio da sala, ainda processando o que tinha acabado de acontecer. Em questão de minutos, sua vida inteira tinha mudado completamente. Na segunda-feira seguinte, Mateus se mudou para a mansão de Luara em Macaé, carregando apenas 2 malas com suas poucas roupas e alguns objetos pessoais que tinham valor sentimental para ele. Quando chegou ao endereço que ela tinha dado, ele ficou impressionado com a grandiosidade do lugar. Era uma mansão moderna de 3 andares, com jardins impecáveis, uma piscina enorme nos fundos e um portão automático que se abria com um controle remoto. Luara o recebeu pessoalmente na porta principal, vestindo um conjunto social elegante que provavelmente custava mais do que ele ganhava em 6 meses trabalhando na fazenda. Bem-vindo à sua nova casa, Mateus, disse ela com um sorriso caloroso, pegando uma das malas dele para ajudar. Deixa que eu carrego, disse Mateus rapidamente, constrangido por ver uma mulher tão elegante carregando sua bagagem simples. Ela riu e respondeu, relaxa, Mateus, aqui não temos essas formalidades todas. Luara o levou para conhecer a casa, mostrando cada cômodo com orgulho. A sala principal era enorme, com sofás de couro italiano, uma televisão de 70 polegadas na parede e quadros caros decorando o ambiente. A cozinha era moderna e completamente equipada, com eletrodomésticos importados que Mateus nunca tinha visto, nem em revistas. Você pode usar tudo aqui quando quiser, disse ela, abrindo a geladeira enorme e mostrando que estava cheia de comidas variadas. A empregada vem 3 vezes por semana fazer limpeza e cozinhar, mas nos outros dias você fica livre para se virar como quiser. Mateus assentiu, ainda tentando processar o luxo que o cercava por todos os lados. Ele tinha crescido em uma família simples, trabalhado a vida inteira em serviços pesados, e agora estava morando em uma mansão que parecia saída de filme americano. O quarto que Luara preparou para ele ficava no 2º andar. Era espaçoso e tinha uma cama king size, ar-condicionado, televisão própria e um banheiro privativo com banheira de hidromassagem. Espero que você se sinta confortável aqui, disse ela, abrindo as cortinas para mostrar a vista dos jardins lá embaixo. Se precisar de alguma coisa, meu quarto fica no final do corredor. Mateus deixou as malas em cima da cama e olhou ao redor, ainda sem acreditar que aquele lugar luxuoso ia ser sua casa. Luara, eu preciso perguntar uma coisa, disse ele, virando-se para ela com expressão séria. Você realmente precisa de um segurança, ou isso é só uma forma de me ajudar por causa do que aconteceu no acidente? Ela hesitou por um momento antes de responder honestamente. Um pouco das duas coisas. Eu recebo ameaças por causa dos negócios, então ter alguém para me proteger é importante. Mas também queria retribuir o que você fez por mim. Durante os primeiros dias, Mateus se esforçou para entender qual era exatamente sua função na casa. Luara saía cedo para trabalhar na empresa e ele a acompanhava dirigindo um dos carros dela, um BMW preto que ela disse que era reserva, mas que ainda assim valia uma fortuna. Ele ficava na recepção da empresa durante as reuniões dela, observando o movimento de executivos e funcionários que tratavam Luara com uma mistura de respeito e medo. Era impressionante ver como ela comandava tudo com pulso firme, tomando decisões que envolviam milhões de reais como se fosse coisa rotineira. No final do expediente, ele a trazia de volta para casa e eles geralmente jantavam juntos na mesa grande da sala de jantar. No começo, as conversas eram formais e um pouco constrangidas, mas aos poucos eles foram se conhecendo melhor. Luara descobriu que Mateus era muito mais inteligente e culto do que imaginava inicialmente. Ele tinha estudado até o ensino médio, lia livros sempre que tinha tempo livre e tinha opiniões interessantes sobre diversos assuntos. Eu sempre quis fazer faculdade, contou ele uma noite durante o jantar. Queria estudar agronomia, aprender técnicas modernas de agricultura.
mas nunca consegui juntar dinheiro suficiente para pagar os estudos. Luara ficou tocada pela honestidade dele e pela forma simples como falava dos sonhos que tinha deixado de lado por necessidade. E agora? Ainda tem vontade de estudar? Perguntou ela. Mateus sorriu tristemente. Aos 32 anos, acho que já passou da hora. Ela balançou a cabeça com firmeza. Nunca é tarde para recomeçar, Mateus. Se você quiser, posso te ajudar a se inscrever em alguma faculdade. Por sua vez, Mateus estava descobrindo um lado completamente diferente de Luara. Longe do ambiente empresarial, ela era uma mulher simples, carinhosa e surpreendentemente solitária. Ele percebeu que ela não tinha amigos íntimos, raramente recebia visitas e passava a maior parte do tempo livre sozinha assistindo filmes ou lendo livros de romance. Não é fácil manter amizades quando você tem dinheiro, explicou ela uma noite quando ele perguntou sobre isso. As pessoas sempre querem alguma coisa, ou então ficam constrangidas porque não podem retribuir os convites caros. Acabei me isolando sem perceber. Mateus sentiu uma pontada de tristeza no coração ao imaginar como devia ser difícil para ela viver com tanta riqueza, mas tão pouco afeto verdadeiro. As semanas foram passando e a convivência entre eles ficava cada vez mais natural e confortável. Mateus aprendeu a operar os sistemas de segurança da casa, a dirigir todos os carros dela e até mesmo a lidar com as situações sociais que surgiam quando Luara precisava comparecer a eventos empresariais. Ele sempre se mantinha discreto e profissional em público, mas em casa eles conversavam sobre tudo como velhos amigos. Luara gostava de ouvi-lo falar sobre a vida no campo, sobre os animais que cuidava, sobre as plantas que cultivava no pequeno jardim de sua antiga casa. Ela nunca tinha tido contato com esse mundo rural e ficava fascinada com as histórias dele sobre nascimentos de bezerros, colheitas e a simplicidade da vida longe da cidade grande. Foi durante a 4ª semana de convivência que algo mudou entre eles. Era uma sexta-feira à noite e eles estavam na sala assistindo a um filme depois do jantar. Luara estava sentada no sofá usando um pijama de seda que marcava discretamente as curvas de seu corpo, e Mateus estava na poltrona ao lado, tentando se concentrar no filme, mas se pegando olhando para ela de vez em quando. Em determinado momento, ela se levantou para buscar água na cozinha, e quando voltou se sentou no sofá mais perto dele. Mateus, posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ela, virando o corpo na direção dele. Claro, respondeu ele, sentindo o coração acelerar com a proximidade. Você já foi casado? Tem namorada? A pergunta o pegou de surpresa, e ele sentiu as bochechas corarem. Não, nunca fui casado. Já namorei algumas vezes, mas nada sério. E você? Luara suspirou antes de responder. Também nunca me casei. Tive alguns relacionamentos, mas sempre com homens que estavam mais interessados no meu dinheiro do que em mim. O último terminou há 2 anos, quando descobri que ele estava planejando pedir minha mão em casamento só para ter acesso à herança da família. A decepção na voz dela era palpável e Mateus sentiu vontade de consolá-la. Sinto muito. Deve ter sido muito difícil descobrir isso, disse Ri com sinceridade. Ela olhou nos olhos dele e continuou. Por isso eu admiro tanto sua honestidade, Mateus. Você é a primeira pessoa em anos que me trata como uma pessoa normal, não como uma conta bancária ambulante. O momento ficou carregado de uma tensão diferente, e eles se olharam em silêncio por alguns segundos. A partir daquela conversa, algo definitivamente mudou na dinâmica entre eles. Luara começou a encontrar desculpas para ficar mais perto de Mateus durante o dia. Ela pedia para ele ajudá-la com tarefas simples, que não precisavam de ajuda, como escolher roupas para reuniões importantes ou carregar sacolas de compras que ela facilmente carregaria sozinha. Mateus, por sua vez, começou a notar detalhes sobre ela que antes passavam despercebidos, como ela mordia o lábio inferior quando estava concentrada, como seus olhos brilhavam quando sorria de verdade, como o perfume dela ficava no ar quando ela passava perto dele. Durante os trajetos de carro, eles conversavam mais intimamente, compartilhando memórias da infância e sonhos para o futuro.
Uma tarde de quinta-feira, Luara chegou do trabalho mais cedo que o normal e encontrou Mateus na cozinha preparando o jantar. Ele tinha aprendido a cozinhar durante os anos morando sozinho na fazenda e gostava de preparar pratos simples, mas saborosos. "Nossa, que cheiro maravilhoso!", disse ela, aproximando-se do fogão onde ele estava preparando um ensopado de carne com legumes. "É uma receita que minha mãe me ensinou", respondeu ele, mexendo a panela com uma colher de pau. "Posso provar?", perguntou ela, chegando ainda mais perto dele. Mateus pegou uma colher limpa, soprou para esfriar e ofereceu para ela provar. Quando Luara se inclinou para provar a comida, seus corpos ficaram muito próximos, e ele pôde sentir o calor da respiração dela em seu pescoço. "Está delicioso", disse ela, lambendo os lábios devagar. "Muito melhor do que qualquer restaurante caro que eu conheço." Mateus engoliu em seco, sentindo uma atração física por ela que não conseguia mais ignorar. "Fico feliz que tenha gostado", respondeu ele com a voz ligeiramente rouca. Luara percebeu o efeito que estava causando nele e sentiu uma satisfação feminina que há muito tempo não experimentava. "Sabe de uma coisa, Mateus? Faz muito tempo que eu não me sinto tão bem na minha própria casa", disse ela, tocando de leve o braço dele. "Você trouxe uma energia diferente para este lugar." Ele a olhou nos olhos e respondeu sinceramente: "Você também mudou minha vida completamente, Luara. Não sei nem como te agradecer por tudo isso." O momento de tensão foi interrompido pelo timer do forno, indicando que o pão estava pronto. Eles se afastaram um pouco, mas a eletricidade no ar permaneceu durante todo o jantar. Eles conversaram sobre assuntos triviais, mas havia algo diferente na forma como se olhavam, como se estivessem descobrindo um ao outro sob uma nova perspectiva. Depois do jantar, eles foram para a sala assistir televisão como sempre faziam, mas desta vez Luara se sentou no mesmo sofá que Mateus, deixando apenas uma almofada de distância entre eles. Durante o filme, ela foi gradualmente se aproximando, até que apoiou a cabeça no ombro dele. Mateus ficou tenso no começo, mas depois relaxou e passou o braço ao redor dela naturalmente. "Mateus", murmurou ela contra o peito dele, "posso te contar uma coisa?" "Claro", respondeu ele, acariciando os cabelos sedosos dela. "Eu nunca me senti tão segura e protegida na vida", disse ela, erguendo o rosto para olhar nos olhos dele. "Não é só pela questão da segurança física, é uma sensação de paz que eu nunca tinha experimentado antes." Mateus sentiu o coração disparar no peito. "Eu também me sinto diferente desde que vim morar aqui", confessou ele. "Como se finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo." Eles se olharam em silêncio por um momento, que pareceu eterno, e então, quase sem perceber, seus rostos foram se aproximando lentamente. O primeiro beijo aconteceu de forma suave e hesitante, como se os dois estivessem testando terreno desconhecido. Os lábios de Luara eram macios e tinham gosto de vinho, enquanto os de Mateus eram firmes e seguros. Quando se separaram, ficaram se olhando por alguns segundos, processando o que tinha acabado de acontecer. "Desculpa", disse Mateus, começando a se afastar. "Eu não devia ter..." Mas Luara o interrompeu, colocando a mão no rosto dele. "Não se desculpe", disse ela suavemente. "Eu queria que isso acontecesse." E então ela o beijou novamente, desta vez com mais intensidade e paixão. A partir daquela noite, o relacionamento entre eles mudou completamente. Eles não falaram abertamente sobre o que estava acontecendo, mas ambos sabiam que tinham cruzado uma linha que não havia volta. Durante o dia, na presença de outras pessoas, eles mantinham a formalidade profissional, mas em casa, a intimidade crescia a cada momento compartilhado. Mateus começou a beijar Luara de bom dia e de boa noite. Ela começou a abraçá-lo por trás quando ele estava cozinhando, e eles passavam as noites conversando e se beijando no sofá da sala até altas horas. 2 semanas depois do primeiro beijo, numa noite especialmente quente de verão, eles estavam na piscina da mansão. Luara tinha sugerido um banho noturno para refrescar, e estava usando um biquíni vermelho que realçava sua pele bronzeada e suas curvas perfeitas. Mateus usava apenas uma sunga preta,
e Luara não conseguia parar de admirar os músculos definidos do peito e dos braços dele, resultado de anos de trabalho pesado. Eles brincaram na água como adolescentes, rindo e se expirando, até que em determinado momento Mateus a segurou pela cintura para impedi-la de fugir durante uma brincadeira. Os corpos molhados colados um no outro despertaram uma paixão que não conseguiam mais controlar. Mateus a pressionou suavemente contra a borda da piscina e a beijou com uma intensidade que fez Luara suspirou baixinho contra os lábios dele. As mãos dele exploravam as curvas do corpo dela por cima do biquíni, enquanto ela passava os dedos pelos cabelos molhados dele e arranhava de leve as costas musculosas. «Mateus», suspirou ela contra o ouvido dele, «eu te desejo tanto». Ele a olhou nos olhos, vendo o desejo sincero ali refletido, e respondeu: «Eu também te desejo, Luara, desde o primeiro dia que te vi acordada». Eles saíram da piscina de mãos dadas e foram para o quarto de Luara, deixando um rastro de água pelo chão de mármore. O quarto dela era ainda mais luxuoso que o resto da casa, com uma cama king size com lençóis de seda, luzes indiretas que criavam um ambiente romântico e janelas enormes que mostravam a vista da cidade iluminada. Mateus parou na porta por um momento, ainda sem acreditar que aquilo estava realmente acontecendo. Luara percebeu sua hesitação e se aproximou dele, tirando a parte de cima do biquíni lentamente. «Tem certeza?» perguntou ele, com a voz rouca de desejo. «Nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida», respondeu ela, puxando-o para dentro do quarto. Eles fizeram amor pela primeira vez naquela noite, com uma paixão e uma ternura que surpreendeu os dois. Mateus era cuidadoso e atencioso, tratando o corpo de Luara como se fosse algo precioso e frágil. Luara se entregou completamente a ele, descobrindo sensações que nunca tinha experimentado com nenhum dos homens ricos e sofisticados com quem tinha se relacionado antes. Havia algo na simplicidade e na honestidade de Mateus que a fazia se sentir verdadeiramente amada, não apenas desejada. Depois, eles ficaram abraçados na cama, conversando baixinho sobre seus sentimentos e sobre como tudo tinha mudado tão rapidamente entre eles. «Eu te amo, Luara», disse Mateus acariciando o rosto dela na escuridão do quarto. «Eu sei que talvez seja cedo demais para dizer isso, mas não consigo guardar esse sentimento dentro de mim». Luara sentiu os olhos se encherem de lágrimas de felicidade. «Eu também te amo, Mateus. E não é cedo demais. Às vezes a gente sabe quando algo é verdadeiro». Eles se beijaram novamente, selando aquela declaração de amor que tinha nascido de forma tão inesperada, mas tão intensa. A partir daquela noite, Mateus passou a dormir no quarto de Luara, e eles começaram a viver como um casal apaixonado, descobrindo juntos o que significava amar alguém de verdade. 3 meses se passaram desde que Mateus havia se mudado para a mansão, e o relacionamento entre ele e Luara estava mais forte do que nunca. Eles tinham se tornado inseparáveis, passando os dias trabalhando juntos e as noites descobrindo o amor um do outro. Era um sábado de manhã ensolarado, quando Luara recebeu uma ligação inesperada de sua mãe, Margarete. «Filha, seu pai e eu decidimos que precisamos conversar com você pessoalmente sobre alguns assuntos da empresa», disse Margarete com aquele tom formal que sempre usava. «Vamos aí no final da tarde, por volta das 5 horas. Luara suspirou, sabendo que visitas dos pais geralmente significavam algum tipo de cobrança ou interferência em sua vida. «Tudo bem, mãe. Estarei esperando», respondeu ela, desligando o telefone com um pressentimento ruim. Mateus estava na cozinha preparando o almoço quando Luara contou sobre a visita dos pais. «Eles não vêm aqui há mais de 6 meses», disse ela, abraçando-o por trás enquanto ele mexia o molho da massa. «Provavelmente querem falar sobre algum investimento novo ou sobre minha vida pessoal». Mateus virou-se nos braços dela e a beijou na testa carinhosamente. «Não se preocupe. Se for sobre negócios, você resolve. Se for sobre sua vida pessoal, você também pode resolver», disse ele com um sorriso tranquilizador. «E se for sobre nós?» perguntou Luara, vozeando uma preocupação que estava guardada no fundo de sua mente desde que o relacionamento começou. Mateus a abraçou mais forte e respondeu:
Então nós vamos enfrentar isso juntos. Você não está sozinha mais. Durante a tarde, Luara ficou visivelmente ansiosa, arrumando a casa várias vezes, mudando de roupa 3 vezes e ensaiando mentalmente possíveis conversas que poderia ter com os pais. Mateus tentou acalmá-la, sugerindo que eles assistissem a um filme ou dessem uma volta na piscina, mas ela estava inquieta demais para relaxar. Às 5 horas em ponto, a campainha da mansão tocou e Luara foi atender o portão eletrônico. Eles chegaram, disse ela para Mateus, que estava na sala lendo um livro. Você quer que eu vá para meu quarto? Perguntou ele, pensando que talvez fosse melhor evitar um confronto. Não, respondeu Luara com firmeza. Esta é nossa casa, e eu não vou esconder você como se fosse alguma coisa errada. Henrique e Margarete Silva entraram na mansão com aquela postura imponente que sempre os acompanhava, seguidos por Ricardo, que parecia entediado como sempre. Eles cumprimentaram Luara com beijos formais no rosto e se dirigiram para a sala principal, onde se sentaram no sofá de couro italiano como se fossem os donos do lugar. A casa está bem cuidada, comentou Margarete, olhando ao redor com um olhar crítico. A nova empregada está fazendo um bom trabalho. Luara estava prestes a responder quando Mateus apareceu na sala, vindo da cozinha com uma bandeja de café e alguns biscoitos que havia preparado. O silêncio que se abateu sobre a sala foi ensurdecedor. Henrique foi o primeiro a quebrar o silêncio, com uma voz gelada que cortava o ar. O que esse homem está fazendo na sua casa, Luara? Mateus parou no meio da sala, segurando a bandeja, e sentiu todas as humilhações que havia sofrido no hospital voltando à sua memória. Ricardo soltou uma risada sarcástica e disse: Não me diga que você ainda está dando esmola para o rapaz que te ajudou no acidente. Pensei que já tivesse se livrado dele. Luara sentiu o sangue ferver nas veias ao ouvir o irmão falar daquela forma sobre Mateus. Primeiro, ele não é esse homem. O nome dele é Mateus, e vocês deveriam ter um mínimo de educação para tratá-lo com respeito, disse ela, levantando-se do sofá com os punhos cerrados. Margarete olhou para Mateus de cima a baixo, com nojo mal disfarçado. Luara, querida, entendemos sua gratidão por ele ter te ajudado, mas isso já passou dos limites. Você não pode transformar sua casa em abrigo para qualquer um. Mateus colocou a bandeja na mesa de centro, com as mãos tremendo de raiva e humilhação. Mas antes que pudesse dizer alguma coisa, Luara explodiu. Qualquer um, vocês estão falando do homem que salvou minha vida, enquanto vocês nem sequer se dignaram a agradecer por isso. Henrique se levantou também, tentando impor sua autoridade com a postura. Filha, não grite comigo. Somos sua família, e temos o direito de nos preocupar com as companhias que você anda mantendo. Companhias, repetiu Luara, incrédula. Mateus não é uma companhia, pai. Ele é o homem que eu amo. A declaração ecoou pela sala como uma bomba, deixando todos em choque. Ricardo foi o primeiro a reagir, levantando-se do sofá com expressão de nojo. Você enlouqueceu, Luara. Não pode estar falando sério sobre se envolver com um caseiro. A forma depreciativa como ele pronunciou a palavra caseiro fez Mateus cerrar os punhos, mas Luara se adiantou antes que ele pudesse responder. Sim, Ricardo, eu estou completamente apaixonada por este caseiro. E sabe por quê? Porque ele vale mais do que 10 homens como você. Margarete levou a mão ao peito dramaticamente, como se estivesse passando mal. Luara, pelo amor de Deus, pensa no que você está fazendo. Você é uma Silva, tem responsabilidades, tem uma reputação a zelar. Não pode jogar tudo isso fora por causa de um capricho. Luara deu uma risada amarga. Capricho? Mãe, pela primeira vez na minha vida, eu encontrei alguém que me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Alguém que me trata como uma pessoa, não como uma conta bancária. Isso não é capricho, é amor verdadeiro. Henrique tentou uma abordagem diferente, usando um tom mais paternalista. Filha, você está confundindo gratidão com amor. É natural que tenha desenvolvido sentimentos por alguém que te salvou, mas isso vai passar. Você precisa voltar à realidade. Mateus, que havia ficado calado até então, finalmente encontrou coragem para falar. Com todo respeito, seu Henrique, eu não sou uma fase que vai passar na vida da Luara.
Eu amo ela de verdade. E vou cuidar dela melhor do que qualquer homem rico que vocês possam apresentar para ela. Ricardo avançou na direção de Mateus com o rosto vermelho de raiva. Como você ousa falar conosco desse jeito? Você não passa de um aproveitador que quer se dar bem na vida às custas da minha irmã. Mateus não recuou 1 centímetro, encarando Ricardo de frente. Eu nunca pedi nada para a Luara. Fui eu quem hesitou em aceitar este trabalho, porque sabia que pessoas como vocês iam pensar exatamente isso. Luara se colocou entre os 2 homens, protegendo Mateus da agressividade do irmão. Chega! Eu não vou permitir que vocês humilhem o homem que eu amo na minha própria casa. Margarete se levantou também, tentando uma última cartada emocional. Luara, se você continuar com essa loucura, vai acabar com o nome da nossa família. Pensa nos negócios, pensa na sua posição social. Você vai se arrepender para o resto da vida. Luara olhou para a mãe com uma mistura de pena e determinação. Mãe, eu passei anos da minha vida tentando agradar vocês, seguindo as expectativas que vocês criaram para mim, mas nunca fui feliz de verdade até encontrar o Mateus. Henrique percebeu que estava perdendo a batalha e tentou partir para as ameaças. Se você continuar com essa insanidade, vamos retirar nosso apoio aos seus negócios. Vamos contar para todos os nossos contatos sobre essa situação constrangedora. Você vai ver como é difícil manter uma empresa quando ninguém mais quer fazer negócios com você. Luara sorriu ironicamente. Pai, eu não preciso mais do apoio de vocês há muito tempo. Minha empresa é próspera, porque eu trabalho duro, não porque vocês abrem portas para mim. E se os seus contatos são tão preconceituosos quanto vocês, eu prefiro fazer negócios com pessoas mais evoluídas mesmo. Ricardo tentou uma última investida, apontando o dedo para Mateus. Você acha que conhece esse homem? Ele pode ter um passado que você não sabe, pode estar mentindo sobre tudo. Homens como ele são capazes de qualquer coisa quando veem a chance de enriquecer. Mateus deu um passo à frente, com os olhos brilhando de indignação. Ricardo, você pode duvidar de mim o quanto quiser, mas não me conhece bem o suficiente para falar sobre meu caráter. Eu sempre trabalhei honestamente para conseguir tudo o que tenho na vida. Luara segurou a mão de Mateus e se virou para a família com determinação final. Vocês têm uma escolha muito simples para fazer. Ou aceitam o Mateus e me tratam com respeito, ou podem ir embora da minha casa e não voltar mais. O ultimato de Luara deixou a família Silva em choque total. Eles nunca imaginariam que ela teria coragem de escolher um homem simples em detrimento da aprovação familiar. Margarete tentou uma última súplica. Filha, você está escolhendo um estranho em vez da sua própria família? Luara apertou mais forte a mão de Mateus e respondeu com voz firme. Eu estou escolhendo o amor em vez do preconceito. Se vocês não conseguem aceitar isso, então vocês é que estão escolhendo se afastar de mim. Henrique pegou a carteira do paletó e se dirigiu para a porta seguido pela esposa. Muito bem, Luara. Você vai se arrepender dessa decisão. Quando esse homem mostrar suas verdadeiras intenções, não venha chorando para nós. Ricardo o seguiu, mas antes de sair se virou para dar uma última alfinetada. Espero que você seja muito feliz com seu caseiro, irmã. Você merece exatamente isso. Depois que a porta se fechou atrás da família Silva, Luara desabou no sofá e começou a chorar. Mateus se sentou ao lado dela e a abraçou, sentindo o coração partido ao ver o sofrimento dela. Luara, eu sinto muito. Eu nunca quis causar essa briga entre vocês, disse ele acariciando os cabelos dela. Se você quiser, eu posso ir embora. Luara levantou o rosto molhado de lágrimas e o interrompeu. Não, não fale isso nunca mais. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e eu não vou deixar o preconceito deles destruir nossa felicidade. Mateus a beijou na testa e sussurrou. Eu te amo tanto, Luara. Vou passar o resto da vida provando que você fez a escolha certa. Eles ficaram abraçados no sofá, sabendo que tinham vencido uma batalha importante, mas que ainda havia um longo caminho pela frente para construir a vida que sonhavam juntos. 2 meses se passaram desde o confronto com a família Silva, e Luara e Mateus estavam mais unidos do que nunca.
A ausência dos pais e do irmão tinha deixado um vazio no coração de Luara, mas o amor de Mateus preenchia esse espaço de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. Eles tinham estabelecido uma rotina feliz na mansão, acordando juntos todas as manhãs, trabalhando lado a lado durante o dia e passando as noites conversando sobre seus planos para o futuro. Mateus havia se matriculado em um curso de agronomia online, realizando finalmente o sonho de estudar, e Luara sentia uma alegria imensa ao vê-lo se dedicando aos livros com a mesma paixão que colocava em tudo o que fazia. Era uma terça-feira de manhã quando Luara acordou se sentindo estranha. Ela tinha dormido mal durante a noite, com o estômago embrulhado, e quando tentou tomar o café da manhã que Mateus havia preparado com tanto carinho, sentiu uma náusea forte que a fez correr para o banheiro. Mateus a seguiu preocupado, segurando os cabelos dela enquanto ela vomitava. "Deve ser alguma coisa que você comeu ontem", disse ele, passando um pano úmido no rosto dela. "Ou talvez seja estresse do trabalho. Você anda se preocupando demais com aquele contrato novo." Luara assentiu, achando que ele podia estar certo, mas no fundo uma suspeita começou a se formar em sua mente. Os enjoos continuaram pelos próximos 3 dias, sempre de manhã, acompanhados de uma sensibilidade estranha a cheiros que antes não a incomodavam. Quando Mateus estava cozinhando na quinta-feira à noite, o aroma do alho refogado que ela sempre adorou a fez passar mal novamente. "Luara, acho que você precisa ver um médico", disse Mateus, ajudando-a a se sentar no sofá da sala. "Esses enjoos não são normais." Ela olhou para ele com uma expressão que misturava ansiedade e esperança. "Mateus, eu acho que sei o que pode ser", disse ela baixinho. "Minha menstruação está atrasada há 2 semanas, e esses sintomas..." Ela não precisou terminar a frase. Os olhos dele se arregalaram quando entendeu o que ela estava sugerindo. "Você acha que pode estar grávida?" perguntou Mateus, sentando-se ao lado dela no sofá com o coração disparando no peito. Luara segurou as mãos dele entre as suas e assentiu. "É possível. A gente não tem se prevenido nas últimas semanas e todos esses sinais..." Mateus ficou em silêncio por um momento, processando a possibilidade de se tornar pai. Uma mistura de alegria, medo e esperança tomou conta de seu coração. "Como você se sente sobre isso?" perguntou ele, querendo ter certeza dos sentimentos dela antes de expressar os seus próprios. Luara sorriu através das lágrimas que começaram a se formar em seus olhos. "Assustada, mas feliz. Muito feliz. E você?" Mateus a puxou para um abraço apertado, enterrando o rosto nos cabelos perfumados dela. "Eu estou... Nossa, eu nem sei como descrever o que estou sentindo. Alegria, medo, amor, tudo ao mesmo tempo." Ele se afastou um pouco para olhar nos olhos dela. "Luara, se for verdade, você sabe que eu vou cuidar de vocês dois com a minha vida, né?" Ela beijou ele suavemente nos lábios. "Eu sei, meu amor. E você sabe que esse bebê vai ser muito amado, independente de qualquer coisa." Eles decidiram comprar um teste de farmácia no dia seguinte para confirmar a suspeita, mas ambos já sabiam no coração que Luara estava esperando um filho. Na sexta-feira pela manhã, eles foram juntos até uma farmácia no centro de Macaé e compraram 3 testes diferentes para ter certeza do resultado. De volta à mansão, Luara fez os testes no banheiro do quarto deles, enquanto Mateus esperava ansioso no quarto, caminhando de um lado para o outro como um leão enjaulado. Quando ela saiu do banheiro 5 minutos depois, estava segurando os 3 testes na mão com lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. "Positivo", disse ela com a voz embargada. Os 3 deram positivo. Mateus gritou de alegria e a ergueu no ar, girando com ela pelo quarto, enquanto os 2 riam e choravam ao mesmo tempo. "Nós vamos ter um bebê", repetia Mateus, beijando o rosto de Luara por toda parte. "Eu não acredito que vamos ter um bebê." Luara o abraçou com força, sentindo uma felicidade que nunca tinha experimentado antes na vida. "Você vai ser um pai maravilhoso", disse ela, acariciando o rosto dele. "E você vai ser a mãe mais incrível do mundo", respondeu ele, colocando a mão suavemente sobre a barriga ainda lisa dela. "Oi, bebê", sussurrou ele, falando com a barriga. "Papai já te ama muito." Luara riu através das lágrimas, tocada pela ternura de Mateus.
Eles passaram o resto da manhã fazendo planos para o bebê, conversando sobre nomes, sobre como seria decorar o quarto, sobre todas as coisas que queriam ensinar para o filho. Durante as semanas seguintes, Luara e Mateus viveram em uma bolha de felicidade. Eles marcaram consulta com um obstetra particular, fizeram o primeiro ultrassom e ouviram o coração do bebê batendo forte e saudável. Mateus acompanhou Luara em todas as consultas, fazendo perguntas para o médico sobre cada detalhe da gravidez e se mostrando um futuro pai completamente dedicado. Ele passou a cuidar de Luara com ainda mais zelo, preparando refeições especiais para ajudar com os enjoos, massageando os pés dela quando chegava cansada do trabalho e conversando com a barriga todas as noites antes de dormir. Foi durante a 10ª semana de gravidez que algo inesperado aconteceu. Luara estava trabalhando em seu escritório na empresa quando sua secretária apareceu na porta com uma expressão estranha no rosto. Dona Luara, tem uma ligação para a senhora. É da sua mãe, disse a secretária. Luara hesitou por um momento. Desde o confronto na mansão, não tinha tido nenhum contato com a família e não sabia se estava pronta para enfrentar mais uma discussão. Mas algo na expressão da secretária a fez atender a ligação. Alô, mãe, disse ela com voz neutra. Luara, filha. A voz de Margarete do outro lado da linha soava diferente, menos autoritária e mais humilde. Eu preciso conversar com você. É sobre algo que soubemos hoje pela manhã. Luara franziu a testa, curiosa apesar de si mesma. O que foi, mãe? Margarete respirou fundo antes de continuar. Dona Carmen, sua vizinha da mansão, encontrou com uma amiga minha ontem no salão de beleza. Ela comentou que viu você saindo de uma clínica médica especializada em obstetrícia na semana passada. Filha, você está grávida? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luara não sabia como sua mãe tinha descoberto, mas agora não adiantava negar. Sim, mãe, eu estou grávida, confirmou Luara, decidindo ser direta. De 10 semanas. Ela ouviu Margarete suspirar do outro lado da linha, e quando sua mãe voltou a falar, havia lágrimas na voz. Luara, eu sei que as coisas não terminaram bem entre nós na última vez, mas você vai me dar meu primeiro neto. Eu não posso ficar longe da minha filha e do meu futuro neto por causa de orgulho. Luara sentiu o coração apertar, uma mistura de surpresa e alívio tomando conta dela. Mãe, começou ela, mas Margarete a interrompeu. Deixa eu terminar, filha. Seu pai e eu conversamos muito desde aquele dia. A gente teve tempo para pensar, para refletir sobre as coisas que foram ditas, e a verdade é que a gente sentiu sua falta. Muito. A voz de Margarete estava embargada agora. Você é nossa filha, nossa única filha, e a gente te ama. Se o Mateus te faz feliz, se vocês vão formar uma família juntos, então a gente quer tentar aceitar isso. Luara sentiu as lágrimas começarem a escorrer pelo seu rosto. Ela não sabia o quanto tinha sentido falta da família até ouvir aquelas palavras. Vocês querem me ver? Perguntou Luara com a voz fraca. Querem conhecer seu neto? Margarete soluçou do outro lado da linha. Mais do que qualquer coisa no mundo, filha. Seu pai está aqui do meu lado, e ele também quer conversar com você. Luara ouviu a voz do pai ao fundo, pedindo para falar com ela. Luara, disse Henrique quando pegou o telefone. Eu sei que fui muito duro com você e com o Mateus. Orgulho é uma coisa terrível às vezes. Mas quando soubemos que você está esperando o nosso primeiro neto, bem, a gente percebeu que família é mais importante do que qualquer preconceito. Sai, pai, disse Luara, chorando abertamente agora. Eu senti tanta falta de vocês. Eu queria que vocês conhecessem o bebê, queria que fizessem parte da vida dele. Henrique pigarreou, tentando controlar a emoção. E o Mateus? Ele está cuidando bem de você? Luara sorriu através das lágrimas. Ele está sendo maravilhoso, pai. Ele me ama de verdade e já ama nosso bebê também. Vocês vão ver como ele é especial quando conhecerem ele direito. Henrique ficou em silêncio por um momento antes de responder. Então talvez seja a hora de darmos uma chance para ele mostrar quem realmente é.
Eles combinaram de se encontrar no domingo para o almoço na mansão. Luara desligou o telefone e imediatamente ligou para Mateus, que estava em casa estudando. Amor, aconteceu uma coisa incrível, disse ela, ainda emocionada. Minha família soube da gravidez e quer se reconciliar conosco. Mateus sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Sério? Como eles souberam? Luara contou sobre a ligação da mãe e sobre o convite para o almoço. Você acha que eles mudaram mesmo de ideia? Ou é só por causa do bebê? Perguntou Mateus, ainda desconfiado. Eu acho que é um pouco das duas coisas, respondeu Luara honestamente. Mas o importante é que eles querem tentar. E você, como se sente sobre isso? Mateus suspirou, pensando na situação. Eu quero que nosso filho conheça os avós, Luara. E se eles estão dispostos a me dar uma chance de verdade, eu também estou disposto a esquecer o que aconteceu. Luara sorriu, apaixonada mais uma vez pela generosidade do coração de Mateus. Eu te amo tanto, disse ela. Nosso bebê tem sorte de ter um pai como você. No domingo, Luara e Mateus passaram a manhã preparando um almoço especial. Mateus fez questão de cozinhar seus pratos favoritos, querendo mostrar para a família Silva que ele não era apenas um caseiro ignorante, como Ricardo havia insinuado. Ele preparou um salmão grelhado com molho de ervas, risoto de camarão e uma torta de limão que era a especialidade de sua falecida mãe. Luara ajudou com a decoração da mesa, usando a louça fina e as taças de cristal que raramente saíam do armário. Quando a campainha tocou às 12:00, os dois se entreolharam nervosamente. Prontos? Perguntou Luara, alisando o vestido simples, mas elegante que escolhera para a ocasião. Mateus assentiu, usando uma camisa social azul clara que Luara havia comprado para ele e que realçava seus olhos castanhos. Eles foram juntos atender o portão, e quando a família Silva entrou na mansão, o clima era completamente diferente da última visita. Margarete foi a primeira a se aproximar de Luara, abraçando a filha com lágrimas nos olhos. Minha filha, murmurou ela, como você está? Como está se sentindo? Henrique esperou sua vez e também abraçou Luara carinhosamente. Você está mais bonita, disse ele, notando o brilho especial no rosto da filha. A gravidez está te fazendo bem. Ricardo foi o último a cumprimentar a irmã, ainda visivelmente desconfortável com a situação, mas fazendo um esforço para ser educado. Então veio o momento que todos estavam esperando e temendo ao mesmo tempo. Margarete se virou para Mateus, que estava parado a alguns passos de distância, respeitoso, mas firme. Mateus, disse ela, estendendo a mão para ele. Eu gostaria de me desculpar pelo que aconteceu da última vez. Não foi correto da nossa parte. Mateus pegou a mão dela e a apertou suavemente. Dona Margarete, eu entendo que vocês estavam preocupados com a Luara. Família tem que proteger mesmo, não guardo mágoa nenhuma. A sinceridade na voz dele tocou Margarete, que percebeu pela primeira vez a nobreza de caráter que Luara via naquele homem. O almoço transcorreu de forma muito mais harmoniosa do que qualquer um havia imaginado. Henrique ficou impressionado com os conhecimentos de Mateus sobre agricultura moderna e sustentabilidade, descobrindo que o rapaz tinha opiniões inteligentes sobre assuntos que ele mesmo dominava nos negócios. Você sabia que a empresa da Luara está investindo em energia renovável para as plataformas petrolíferas? Perguntou Henrique, genuinamente interessado na conversa. Sim, senhor. A Luara me conta sobre os projetos e eu acho incrível como ela está inovando no setor, respondeu Mateus, seus olhos brilhando de orgulho quando falava da namorada. Margarete observava a interação entre os dois homens e percebeu como Mateus tratava sua filha com um respeito e admiração que ela nunca tinha visto nos outros relacionamentos de Luara. Durante a sobremesa, Luara decidiu que era hora de compartilhar as novidades sobre a gravidez. Gente, já que estamos todos aqui reunidos, eu queria mostrar uma coisa para vocês, disse ela, pegando uma pasta que estava guardada na estante. São as primeiras fotos do bebê. Ela abriu a pasta e mostrou as imagens do ultrassom, apontando o pequeno ponto que se movia na tela. Aqui é o coração batendo, explicou ela, e aqui dá para ver o perfil do rosto.
Margarete pegou as fotos com as mãos tremendo de emoção e seus olhos se encheram de lágrimas. Meu primeiro neto, murmurou ela, passando o dedo suavemente sobre a imagem. Ele é perfeito. Henrique também ficou visivelmente emocionado ao ver as fotos. E quando vai nascer? Perguntou ele, calculando mentalmente os meses. Em setembro, respondeu Luara. Se tudo correr bem. O médico disse que está tudo normal, que é uma gravidez saudável. Mateus se aproximou e pôs a mão carinhosamente na barriga de Luara, que já começava a mostrar uma pequena saliência. Ele se mexe muito quando eu converso com ele, disse Mateus com um sorriso terno. Acho que já reconhece a voz do papai. Ricardo, que havia ficado quieto durante a maior parte do almoço, finalmente se manifestou. Desculpa, Luara. Desculpa mesmo por ter sido tão idiota da última vez. Você parece realmente feliz e... Bem, se o Mateus te faz feliz, então ele tem minha aprovação. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Luara e Mateus. A reconciliação com a família trouxe uma paz que ela não sabia que estava sentindo falta, e agora eles podiam compartilhar a alegria da gravidez com os futuros avós. Margarete se tornou uma presença constante na mansão, ajudando Luara a decorar o quarto do bebê e dando conselhos sobre a gravidez. Henrique começou a incluir Mateus em conversas sobre negócios e até sugeriu que ele fizesse um curso de administração para ajudar Luara com a empresa no futuro. Você tem uma cabeça boa para números, disse Henrique um dia, e conhece bem a parte rural dos negócios. Seria um complemento perfeito para as habilidades da Luara. Ricardo também fez um esforço genuíno para conhecer melhor Mateus e descobriu que tinham mais em comum do que imaginava. Eles gostavam dos mesmos times de futebol, tinham opiniões similares sobre filmes, e Ricardo ficou impressionado com a dedicação de Mateus aos estudos. Cara, você está se formando em agronomia com as melhores notas da turma, comentou Ricardo um dia, olhando os boletins que Mateus mostrava com orgulho. E ainda por cima, está fazendo curso de inglês e administração. Você vai longe. Mateus sorriu, grato pelo reconhecimento. Eu quero ser o melhor pai e marido possível para eles, disse ele, e isso significa não parar nunca de aprender e crescer. Durante o 7º mês de gravidez, Mateus surpreendeu Luara com um pedido de casamento que ela jamais esqueceria. Era uma noite de lua cheia, e ele a levou até o jardim da mansão, onde havia preparado um pequeno piquenique com velas e flores por toda parte. Luara, disse ele ajoelhando-se na grama macia, você mudou minha vida de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Você me ensinou o que é amor verdadeiro, me deu uma família e agora está carregando nosso filho. Ele tirou do bolso um anel simples, mas lindo, com um diamante solitário que brilhava sob a luz da lua. Quer se casar comigo? Quer ser minha esposa e formar uma família comigo oficialmente? Luara estava chorando tanto que mal conseguia falar, mas conseguiu suspirar um sim emocionado antes de se atirar nos braços dele. Eu te amo tanto, Mateus, soluçou ela contra o peito dele. Claro que quero me casar com você. Eles se beijaram sob as estrelas, com a barriga redonda de Luara entre eles, e sentiram o bebê se mexer como se estivesse aprovando o momento. Acho que ele gostou da ideia, riu Mateus acariciando a barriga da noiva. Ele quer que papai e mamãe sejam casados quando ele nascer. Luara segurou o rosto de Mateus entre as mãos e o beijou novamente. Nós vamos ser tão felizes, disse ela, nós três. O casamento foi marcado para um mês antes do nascimento do bebê. Uma cerimônia íntima no jardim da mansão, com apenas a família mais próxima e alguns amigos especiais. Luara usou um vestido de noiva adaptado para a gravidez, que realçava sua beleza radiante de futura mãe. Mateus estava elegantíssimo em um terno azul marinho que Henrique havia insistido em pagar como presente de casamento. É o mínimo que posso fazer pelo homem que faz minha filha tão feliz, disse o sogro abraçando Mateus antes da cerimônia. A própria cerimônia foi emocionante, com os dois trocando votos que escreveram pessoalmente, prometendo amor eterno e cuidado mútuo diante de Deus e da família. Mateus, disse Luara durante seus votos, com as mãos tremendo de emoção,
Você me salvou não apenas naquela noite na estrada, mas me salvou da vida vazia que eu estava vivendo. Você me ensinou que o amor verdadeiro não tem nada a ver com dinheiro ou posição social, mas sim com honestidade, dedicação e carinho. Prometo te amar e te respeitar por toda a vida, nos momentos bons e ruins, e criar nossos filhos com os valores que você me ensinou. Mateus estava visivelmente emocionado quando chegou sua vez de falar. Luara, você é a mulher mais incrível que eu já conheci. Você é forte, inteligente e generosa, e me ama exatamente como eu sou. Prometo trabalhar todos os dias para merecer seu amor, para ser o melhor marido e pai que eu puder ser, e para construir com você uma família baseada no amor e no respeito mútuo. 2 semanas depois do casamento, numa madrugada de setembro, Luara acordou Mateus com contrações fortes. Amor, acho que é hora, disse ela, segurando a barriga com as 2 mãos. O bebê está chegando. Mateus saltou da cama instantaneamente, pegou a mala que já estava preparada há semanas e levou Luara para o hospital. Durante todo o trabalho de parto, que durou 8 horas, ele ficou ao lado dela, segurando sua mão, enxugando seu suor e sussurrando palavras de encorajamento. Você está sendo incrível, meu amor, dizia ele. Nosso bebê já tem sorte de ter uma mãe tão forte quanto você. Quando finalmente ouviram o primeiro choro do bebê, ambos começaram a chorar de alegria. É um menino, anunciou o médico, colocando o pequeno Miguel nos braços de Luara. Eles haviam escolhido o nome em homenagem ao avô materno de Mateus, um homem simples e trabalhador que havia criado uma família com muito amor e pouco dinheiro. Oi, Miguel, sussurrou Luara, beijando a testinha do filho. Mamãe e papai te amam muito. Mateus tocou delicadamente a mãozinha minúscula do filho e sentiu seu coração se encher de um amor que nunca soube que existia. Bem-vindo ao mundo, meu filho, disse ele com a voz embargada. Papai vai cuidar de você para sempre. Nos dias seguintes, a mansão se transformou em um verdadeiro santuário de amor familiar. Margarete e Henrique se revezavam para ajudar com o bebê, encantados com o primeiro neto. Ele tem os olhos do Mateus e o nariz da Luara, observava Margarete, segurando Miguel no colo com todo cuidado. Ricardo se mostrou um tio dedicado, sempre trazendo presentes para o sobrinho e ajudando no que fosse preciso. Quem diria que eu ia ficar tão bobo por causa de um bebê, ria ele, fazendo caretas para Miguel, que respondia com sorrisinhos banguela. Mateus se revelou um pai excepcional, acordando de madrugada para as mamadas, trocando fraldas com naturalidade e conversando com Miguel sobre tudo o que fazia. Hoje papai vai estudar para a prova de economia, dizia ele, segurando o filho no colo enquanto lia os livros da faculdade. Quando você crescer, papai vai te ensinar tudo sobre plantas e números. Luara observava essas cenas com o coração transbordando de felicidade, sabendo que havia encontrado não apenas o amor da sua vida, mas também o pai perfeito para seus filhos. Uma noite, quando Miguel estava com 3 meses, Luara e Mateus estavam na varanda da mansão, observando o bebê dormir no carrinho ao lado deles. Você se lembra de quando nos conhecemos? Perguntou Luara, encostando a cabeça no ombro do marido. Eu jamais imaginaria que aquele acidente ia mudar nossas vidas dessa forma. Mateus beijou os cabelos dela carinhosamente. Eu me lembro de cada segundo, disse ele. E se pudesse voltar no tempo, faria tudo exatamente igual, porque cada momento difícil nos trouxe até aqui. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, contemplando a vida perfeita que construíram juntos, sabendo que enfrentaram todos os obstáculos e saíram vencedores, unidos pelo amor mais verdadeiro que existia. E assim, meus queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história aqui no Fio de Esperança. A história de Luara e Mateus nos ensina que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se importa com diferenças de classe ou dinheiro. Às vezes, as pessoas mais especiais aparecem nos momentos mais inesperados de nossas vidas, quando menos esperamos encontrar alguém que vai mudar tudo. Mateus poderia ter passado despercebido naquela estrada rural, poderia ter seguido seu caminho sem parar para ajudar. Mas ele escolheu ser diferente.
Escolheu estender a mão para uma desconhecida, e essa escolha mudou não apenas a vida dele, mas também a vida de Luara e de toda a família Silva. O preconceito que a família tinha no início foi vencido pelo amor, pela paciência e pela bondade genuína que Mateus demonstrou todos os dias. A vida nos ensina que o verdadeiro valor de uma pessoa não está na conta bancária, não está nas roupas que veste ou no carro que dirige. O verdadeiro valor está no caráter, na honestidade, na capacidade de amar e cuidar dos outros. Mateus tinha todas essas qualidades e, por isso, conquistou não apenas o coração de Luara, mas também o respeito de uma família que inicialmente o rejeitou. Hoje, anos depois, Luara e Mateus continuam vivendo sua história de amor na mansão em Macaé. Mateus se formou em agronomia e ajuda Luara a administrar a empresa, trazendo inovações sustentáveis que revolucionaram o setor. Miguel cresceu forte e saudável e ganhou 2 irmãozinhos, Sofia e Gabriel. A família Silva aprendeu que o amor verdadeiro é mais importante que qualquer convenção social, e hoje são os avós mais orgulhosos e dedicados que existem. Mateus nunca esqueceu suas origens humildes e criou uma fundação que oferece bolsas de estudo para jovens rurais que querem cursar faculdade. Todo mundo merece uma chance de crescer, diz ele sempre. Luara se tornou uma empresária ainda mais respeitada, mas nunca perdeu a simplicidade que aprendeu com o marido. Eles são prova viva de que quando 2 pessoas se amam de verdade, elas podem superar qualquer obstáculo. A lição que fica desta história é que devemos sempre dar uma chance para o amor, mesmo quando ele aparece de forma inesperada. Devemos olhar além das aparências, além das diferenças sociais, e enxergar o coração das pessoas. O preconceito só nos cega para as oportunidades de sermos felizes. Luara quase perdeu o amor da vida dela por causa das convenções familiares, mas teve coragem de escolher a felicidade. Que cada um de vocês tenha a coragem de Luara para defender seus sentimentos, a generosidade de Mateus para ajudar quem precisa e a sabedoria da família Silva para reconhecer quando estão errados e pedir desculpas. O amor verdadeiro existe, meus queridos ouvintes, e quando ele chegar em suas vidas, não deixem que nada nem ninguém os impeça de serem felizes. Espero que tenham gostado desta história, tanto quanto eu gostei de contá-la para vocês. Se você chegou até aqui, deixe um like neste vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias e conte nos comentários. Você já viveu ou conhece alguma história parecida com esta? Compartilhe este vídeo com pessoas que precisam acreditar no amor verdadeiro. Que Deus abençoe cada um de vocês, que encham suas vidas de amor, esperança e muita felicidade. Até a próxima história, aqui no Fio de Esperança.